Tatum-Canara e a Crônica de Akakor, cidades perdidas, pirâmides e mortes misteriosas na Amazônia. Na América do Sul, ainda remanescem rumores de civilizações avançadas e antigas cidades que foram engolidas pela selva amazônica. Há também lendas de longa data da cidade perdida de Z, de Percy Fawcett, Eldorado, Paititi e muito mais. A Crônica de Akakor é a história contada por Tatum-Canara de uma cidade perdida escondida nas profundezas das selvas do Brasil e nos seus subterrâneos que já fez e continua fazendo inúmeras vítimas atraídas por sua busca. Estaria Tatum-Canara por trás dessas mortes misteriosas? É o que você irá saber a partir de agora. O encontro de Karl Brugger com Tatum-Canara. Em 1976, era lançado na Alemanha pela Econ Verlag, com o prefácio de Erich von Däniken, o livro A Crônica de Akakor, do sociólogo e jornalista Karl Brugger, nascido em 1941 em Munique, correspondente no Brasil da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão Estatal, ARD, desde 1974. O furor foi imediato. A edição norte-americana apareceu logo no ano seguinte, mas, estranhamente, nenhum editor brasileiro se dispôs até hoje a publicá-lo, apesar de, ou justamente por estar, inserida dentro do ciclo de aventuras da busca de uma cidade perdida em nosso país, que redundou em um sem número de mortes e desaparecimentos inexplicáveis. A única tradução disponível é a de 1980 da editora portuguesa Bertrand. A corrida detonada pela Crônica de Akakor e que prossegue até hoje por gigantescos edifícios, templos, pirâmides e instalações subterrâneas na Amazônia brasileira, as quais abrigariam supostos artefatos técnicos deixados por deuses extraterrestres, se deu ao mesmo tempo em que a expedição de Stanley Hall descia as profundezas da Cueva de los Tallos na Amazônia equatoriana, as quais abrigariam supostos tesouros deixados por uma avançada civilização desaparecida. O que começou como uma versão expandida do mito de Eldorado evoluiu para um enredo policial, até hoje sem solução. Em 1971, em uma rua de Manaus, um veterano piloto comercial da Swissair, companhia aérea suíça fundada em 1931 e que cessou suas operações após o colapso do grupo Saer Group em 2001, chamado Ferdinand Smith, conversava com um membro de sua tripulação em alemão quando foi abordado por um esfarrapado indivíduo que, dirigindo-se a ele fluentemente no mesmo idioma, pediu que lhe pagasse uma refeição. Nesta imagem de cartão postal, vemos o centro de Manaus em 1971, na época do encontro entre Tatunca e Schmidt. Diante do espanto do aviador, o pedinte poliglota disse se chamar Tatum-Canara e ser filho mestiço de soldado alemão e mãe índia nativa da tribo Uga Mongolala, que entre 1941 e 45 recebera um contingente de cerca de 2.000 soldados nazistas enviados por Hitler, transportando armas e equipamentos diversos para uma pretendida invasão do Brasil. O contingente teria permanecido na região até o fim da Segunda Guerra, quando alguns retornaram à Alemanha, enquanto muitos preferiram permanecer entre os silvícolas, miscigenando-se com os mongolalas. O piloto da Swissair pagou a refeição a Tatum-Canara e tempos depois retornou à sua pátria, onde relatou o que ouvira a Karl Brugger, então um repórter de uma grande revista alemã, que farejou ali uma boa história. Com os dados fornecidos por Schmidt, Brugger viajou a Manaus e na sexta-feira, 3 de março de 1972, no mesmo dia em que era lançada a sonda Pioneer 10, encontrou-se pela primeira vez com Tatunca em um bar chamado Graças a Deus. Esta é uma raríssima foto de Tatum-Canara à esquerda com o correspondente da ARD Karl Brugger na Amazônia. O início da conversa se deu não sem certa dificuldade, pois o autoproclamado mestiço, falando em mau alemão, mostrava-se relutante e preferiu priorizar o apelo, que fez na condição de príncipe e chefe dos Uga Mongolala, Dhaka e Raixa, para que os seus maiores inimigos, os brancos, os auxiliassem perante a iminente extinção do seu povo, eleito pelos deuses há 15.000 anos. Só aos poucos é que Tatunca, entre um trago e outro, foi se soltando e deixando a reticência de lado, ao que se referiu a duas grandes catástrofes que haviam devastado a terra,
as gigantescas cidades de pedra, as instalações subterrâneas dos divinos antepassados, ao príncipe Lhasa, um filho dos deuses que governou no sul do continente americano e manteve relações com o Egito, a origem dos Incas, a chegada dos bárbaros brancos, entre aspas, a aliança dos mongolalas com os soldados alemães e, finalmente, as lutas dos índios contra os espanhóis e portugueses plantadores de borracha, colonos, aventureiros e soldados do Peru. Todos esses, entre aspas, fatos, garantiu Tatunka, estavam registrados em um documento chamado A Crônica de Akakor, gravado em madeira, pele e pergaminho e guardado por sacerdotes no Templo do Sol, a maior herança dos Uga Mongolala. Dom Giocondo Maria Grotti, bispo italiano da Ordem dos Servos de Maria e terceiro prelado do Alto Acre e Purus, teria sido o único homem branco a vê-lo e teria levado com ele vários excertos. Tatunka pensava que o seu amigo bispo, antes de morrer em uma queda misteriosa de avião em 28 de setembro de 1971, quando viajava de Sena Madureira para a capital, Rio Branco, os havia depositado nos arquivos do Vaticano. Ponderou Brugar, abre aspas. Esta, no entanto, era a sua história. Ia dar crédito ou não? No úmido calor do bar, graças a Deus, foi-me revelado um estranho mundo que, se existisse, tornavam reais as lendas maia e inca. Brugar resolveu pagar para ver e manteve mais 2 encontros com Tatunka, desta vez em seu quarto de hotel com ar-condicionado. Em um monólogo que durou horas, só interrompido para mudar a fita no gravador, ele contou em detalhes a história dos Uga Mongolala, o mais antigo povo do mundo, entre aspas, do ano zero, quando os primitivos mestres os deixaram, até 12.453, de 10.468 a.C. até 1972, de acordo com o calendário da civilização ocidental. O ano zero era uma data muito recuada para ser aceita pela arqueologia oficial para a ocupação humana da Amazônia, mas perfeitamente compatível com a teoria do afundamento da Atlântida. Na foto, supostas estruturas da Atlântida encontradas no meio do deserto do Saara em setembro de 2018. A construção tem as exatas características dadas por Platão sobre a cidade perdida. As novas teorias confrontam a tese inicial de que a formação se trata de um fenômeno natural. Depois de tornar a ouvir as gravações e transcrever as 12 fitas cassete, Brugar procedeu a algumas pesquisas jornalísticas e passou a acreditar na existência real de Akakor, ainda que esta não fosse, abre aspas, exatamente da maneira como Tatunka Nara a descreveu, fecha aspas, e decidiu escrever a história, abre aspas, com boas palavras e uma escrita clara, fecha aspas, como dizem os índios, ou seja, tentou torná-la tão literária quanto possível, a ela acrescentando dados obtidos por ele próprio. A Crônica de Akakor é dividida em 5 partes. O Livro do Jaguar, ou Reino dos Deuses, de 600.000 a.C. a 10.468 a.C., período que vai da colonização da Terra pelos deuses até o período da Primeira Grande Catástrofe Mundial. O Livro da Águia, de 10.468 a.C. até a chegada dos bárbaros brancos. O Livro da Formiga, sobre a luta contra os colonizadores europeus e espanhóis depois de desembarcarem no Peru e no Brasil. O Livro da Serpente d'Água, sobre a chegada de 2.000 soldados alemães a Akakor e a sua integração com o povo mongolala, e que também prediz uma terceira grande catástrofe. E, finalmente, o Apêndice, um sumário dos resultados das pesquisas de Brugar nos arquivos brasileiros e alemães. Não obstante os fatos, entre aspas, narrados por Tatunka estarem em total contradição com a historiografia oficial, Brugar abre cada capítulo com um curto sumário da história tradicional para fornecer ao leitor uma base de comparação. Os, entre aspas, primitivos mestres teriam chegado à Terra 3.000 anos antes da hora zero, 13.481 a.C., abre aspas. De repente, navios brilhantes, dourados, apareceram no céu. Enormes línguas de fogo iluminaram a planície. A terra tremeu e o trovão ecoou sobre as colinas, fecha aspas. Essas, abre aspas, poderosas e estranhas criaturas, fecha aspas, de pele branca, cabelo e barba negra azulada e com 6 dedos em cada mão, disseram que, abre aspas, a sua pátria se chamava Shuerta,
um mundo muito distante nas profundezas do universo, onde viviam os seus antepassados e onde eles tinham vindo com a intenção de espalhar conhecimento pelos outros mundos. Os nossos sacerdotes dizem que era um poderoso império constituído por muitos planetas e com inúmeros grãos de pó na estrada. Também dizem que ambos os mundos, o dos primitivos mestres e a própria Terra, se encontravam de 6 em 6 mil anos. Então os deuses voltam, fecha aspas. Em alemão, Schwert significa espada. A idade do ouro do povo Uga Mongolala. Uga significa aliado, partidário, Mongo, escolhido, exaltado, e Lala, tribos, portanto, tribos escolhidas aliadas, teria começado com a chegada desses deuses, entre aspas, que escolheram várias famílias humanas entre eles para serem seus servidores e lhes ensinaram as leis políticas e sociais e a língua, o Quichua ou Quechua, cuja escrita é composta por 1.400 símbolos. Esses deuses, entre aspas, mantiveram relações sexuais com eles, daí porque seu povo seria diferente dos demais indígenas do continente e teria pele branca, nariz bem delineado e maçãs no rosto salientes. Os deuses os guiaram na construção de sua capital, Akakor, cujo nome também foi dado por eles. Aka significa fortaleza e Kor, 2. No mapa, o império de Lhasa, dos elevados filhos dos deuses, as cidades de comércio e as tribos aliadas. Akakor, portanto, é a segunda fortaleza, perto da nascente do sinuoso rio Purus, o último grande afluente da margem direita do rio Solimões, no Acre, em um vale alto nas montanhas da fronteira entre o Brasil, a Bolívia e o Peru, inteiramente cercado por um muro de pedra alta com 13 portões, onde tradicionalmente costumava se situar a lendária cidade de Paititi. A primeira fortaleza é a Canis, que se ergue em um estreito istmo na região que é hoje o México, no local em que os dois oceanos se encontram. Seria a Yucatán, no norte da península de Yucatán, onde se localiza Chichén Itzá, o centro político e econômico da civilização maia. A terceira fortaleza, não mencionada na crônica antes de 7.315 a.C., é Acarrim, nas montanhas entre as fronteiras da Venezuela e do Brasil, a leste do Pico da Neblina, o ponto mais alto do país com 2.994 metros, em sugestiva forma de pirâmide repleta de cavernas. O Pico da Neblina fica na Serra do Imeri, município de Santa Isabel do Rio Negro, próximo à cidade de São Gabriel da Cachoeira. Da civilização de Akakor teria se originado a cultura de Tiahuanaco e a civilização Inca. Pela descrição de Tatumcanara, Akakor, abre aspas, ergue-se num vale nas montanhas entre o Peru e Brasil, protegida em 3 lados por rochas escarpadas. A leste, uma planície que desce gradualmente e alcança a selva de cipós da grande região da floresta. Toda a cidade é rodeada por uma alta muralha de pedra, com 13 entradas. Estas são tão estreitas que só dão entrada a uma pessoa de cada vez. A planície a leste é guardada por vigias de pedra, onde guerreiros escolhidos estão sempre vigilantes por causa dos inimigos. Fecha aspas. Além dessas cidades, os deuses extraterrestres de Xuerta, abre aspas, também ergueram 3 complexos sagrados, Salazere, na parte superior do Grande Rio, Tiahuanaco, no Grande Lago, e Manoa, no elevado Planalto do Sul. Estas eram as residências terrenas dos primitivos mestres e terreno proibido para os Uga Mongolala. No centro, elevava-se uma gigantesca pirâmide e uma vasta escadaria erguia-se até a plataforma, onde os deuses celebravam cerimônias que hoje nos são desconhecidas. O edifício principal era rodeado por pirâmides menores interligadas por colunas, e mais adiante, em colinas criadas artificialmente, erguiam-se outros edifícios decorados com placas brilhantes. À luz do sol nascente, contam os sacerdotes, as cidades dos deuses pareciam estar em chamas, e irradiavam uma luz misteriosa que brilhava nas montanhas cobertas de neve. Nos recintos do templo sagrado, Tatumka disse ter visto apenas Salazere, a 8 dias de viagem de Manaus, no afluente do Grande Rio, cujos, abre aspas, palácios e templos ficaram completamente cobertos pela selva de cipós. Só o topo da grande pirâmide ainda se ergue acima da floresta, coberto por uma densa mata de arbustos e árvores. Mesmo os iniciados têm dificuldade em chegar ao local onde moravam os deuses. O território da tribo que vive nas árvores está rodeado por profundos pântanos, fecha aspas. O abandono teria se dado depois do contato com os brancos,
que os obrigou a se retirarem para as florestas inacessíveis que rodeiam Salazar, onde os índios, abre aspas, vivem nas árvores como macacos, matando quem ousa invadir a sua comunidade, fecha aspas. Tatunka disse ter só conseguido alcançar os arredores do templo por esta tribo ser, há milhares de anos, aliada dos Ugamongulala. Segundo Tatunka, haveria 13 cidades profundamente ocultas na Cordilheira dos Andes, todas correspondentes à constelação de Xuerta. Abre aspas. A Baixa Akakor fica no centro. A cidade fica assentada numa caverna gigantesca feita pelo homem. As casas, ordenadas em círculo e contornadas por uma muralha decorativa, têm no centro o grande templo do Sol. Tal como na parte superior de Akakor, a cidade está dividida por duas ruas em cruz, que correspondem aos 4 cantos e aos 4 lados do universo. Todas as estradas lhes são paralelas. O maior edifício é o grande Templo do Sol, com torres que sobem além dos edifícios onde estão instalados os sacerdotes e os seus criados, do Palácio do Príncipe, das instalações dos guerreiros e das mais modestas casas do povo. No interior do templo há 12 entradas para os túneis que ligam a Baixa Akakor com outras cidades subterrâneas. Tem paredes inclinadas e um teto liso. Os túneis são suficientemente largos para comportar 5 homens lado a lado. Qualquer das outras cidades fica a grande distância de Akakor. Tatunka disse que Akakor estava abandonada e em ruínas há 3 anos, quando ordenara aos guerreiros Ugamongulala que a destruíssem. O seu povo se encontrava desde então refugiado nos abrigos subterrâneos. 12 das cidades, Akakor, Budo, Kishi, Boda, Gudi, Tanum, Sanga, Rino, Kos, Aman, Tana e Sikon, eram iluminadas artificialmente, com a luz alternando-se de acordo com o brilho do sol. Abre aspas. Somu, a 13ª e a menor das cidades, tem altas colunas que atingem a superfície. Um enorme espelho de prata espalha a luz do sol sobre toda a cidade. Todas as cidades subterrâneas são cruzadas por canais que trazem água das montanhas. Pequenos afluentes fornecem edifícios individuais e casas. As entradas na superfície estão cuidadosamente disfarçadas. Em caso de emergência, os subterrâneos podem ser desligados do mundo exterior por grandes rochas móveis que servem de portões. Fecha aspas. Dali os deuses governavam o seu vasto império, composto de 362 milhões de indivíduos. Akarim, nação irmã de Akakor, assemelha-se a esta, segundo Tatunka, que garantiu tê-la visitado. Abre aspas. O caminho para a cidade é marcado por pedra cortada na forma de um dedo estendido. A entrada atual está oculta por uma grande catarata. As águas precipitam-se numa profundidade de 300 metros. Posso revelar estes segredos porque há 400 anos que Akarim jaz em ruínas. Depois das terríveis guerras contra os bárbaros brancos, o povo de Akarim destruiu casas e templos que ficavam à superfície e retirou-se para as moradias subterrâneas. Essas habitações são desenhadas como as constelações dos deuses e têm comunicação entre si por meio de túneis de forma trapezoidal. Presentemente, só 4 edifícios são ainda habitados. Os 9 restantes estão vazios. A primitivamente tão poderosa Akarim alberga hoje somente 5.000 almas. Fecha aspas. As mulheres de Akarim, de acordo com Tatunka, nada mais eram do que as afamadas, abre aspas, amazonas, valentes guerreiras que combateram os invasores estrangeiros durante 7 anos. Estavam exaustas, destruíram Akarim e retiraram-se para as moradias subterrâneas. Fecha aspas. Lideradas por uma princesa chamada Mena, as mulheres de Akarim haviam se recusado a acatar a retirada aprovada pelo Conselho e assumiram o governo e a guerra. Separaram-se das tribos rebeldes e criaram uma nova ordem na cidade subterrânea das montanhas de Parima, onde viveriam ainda 10.000 mulheres, que saíam à superfície apenas para cultivar suas terras e caçar. Cronistas e aventureiros acreditaram piamente durante séculos na existência de mulheres guerreiras sem marido na Amazônia. O Império de Akakor teria atingido seu auge no 8º milênio, 2500 a.C., quando, abre aspas, 2 milhões de guerreiros dominavam as planícies do Grande Rio, as vastas regiões de florestas de Mato Grosso e as férteis planícies das encostas orientais dos Andes. 243 milhões de pessoas viviam de acordo com as leis do exaltado Filho dos Deuses, Lhasa, fecha aspas.
Mas, infelizmente, o Império entrou em rápido processo de declínio. Abre aspas, primeiro apareceram alterações que tornaram a colocar Akakor na defensiva das tribos selvagens, que agora atingiam os milhares. Dificilmente a terra produzia alimento para tanta gente. Levados pela fome, repetidamente invadiram os territórios do Império, e as tribos aliadas igualmente se revoltaram contra o domínio dos Uga-Mongulala. Surgiram novas nações, que Akakor teve dificuldade em vencer, fecha aspas. Ainda assim, seguiu-se um período de relativa tranquilidade que durou 1000 anos, de 11.051 a 12.012, 570 a 1531 d.C., quando só duas tribos tinham força e prestígio: os Uga-Mongulala, a nação das tribos escolhidas, e os Incas, os filhos do Sol. Abre aspas, haviam dividido o país entre eles e viviam em paz. Os descendentes de Viracocha, o degenerado, governaram um enorme império desde Cusco. Em Akakor, o legítimo sucessor dos nossos antigos pais governava de acordo com o legado dos deuses. Fecha aspas. Com a chegada dos conquistadores espanhóis, inicialmente confundidos com deuses, mas que mostraram ser apenas ladrões desprezíveis, repetiu-se a tragédia inca, embora mais lentamente. Os portugueses também não tiveram piedade quando se tratou de converter os nativos ao cristianismo. Os europeus são qualificados por Tatunka como, abre aspas, um povo que nem sequer respeita os seus próprios deuses, que mata porque se regozija com o sangue de estrangeiros. Bateram nos seus próprios irmãos até ficarem em sangue, sugaram-nos até ficarem secos e espalharam os seus ossos pelos campos. É o que eles são, quebradores de ossos, esmigalhadores de crânios. É um povo miserável. Fecha aspas. Os Uga-Mongulalas julgavam os homens pelos seus corações, abre aspas, e nos corações dos bárbaros brancos a traição e escuridão. São falsos para com os seus inimigos e para com os seus próprios irmãos. A traição e o ardil são as suas maiores armas, mas nós aprendemos com os seus feitos, fecha aspas. Os bárbaros, entre aspas, espanhóis e portugueses, meros representantes de uma pequena elite governante que exterminavam os nativos impunemente porque consideravam os selvagens, entre aspas, inferiores, são, contudo, convenientemente diferenciados dos, entre aspas, civilizados alemães, que não só foram aceitos como velhos amigos, mas com os quais fizeram questão de estabelecer uma aliança de sangue e miscigenar-se. Os alemães são tidos como mais nobres e elevados, predestinados a governar o mundo junto com os Uga-Mongulalas. E aqui Tatunka muda sua história, retificando a versão que havia contado anteriormente de que era filho de um soldado alemão com Índia Mongulala. Ele se diz agora filho de Renha, uma jovem freira missionária cativa alemã, irmã da igreja de Santa Bárbara, com o príncipe Sincaya, que se apaixonara por ela. Tatunka Nara, filho de Renha, uma jovem freira missionária cativa alemã, irmã da igreja de Santa Bárbara, com o príncipe Sincaya. Curiosamente, o nome Renha não só é uma corruptela de rainha, como remete ao do general Hayra Gen, chefe da seção russa do Serviço Secreto de Informações Militares nazistas. No fim da estação das chuvas do ano 12.418, 1937, Renha concebeu um filho de Sincaya, que não foi outro senão Tatunka Nara, entre aspas, o príncipe legítimo dos Uga-Mongulala. 4 anos depois de ter renunciado ao sinal da cruz e se casado com Sincaya, Renha regressou de navio à Alemanha na condição de, entre aspas, embaixatriz dos Uga-Mongulala. Ela voltou depois de 12 luas acompanhada de 3 altos dignitários que se reuniram com o Alto Conselho para discutir um futuro em comum e assentar um acordo, abre aspas. Os Uga-Mongulala e os alemães fizeram um convênio que mais uma vez deu um rumo inteiramente diferente à sorte dos Uga-Mongulala. Prometeram aos Uga-Mongulala as mesmas poderosas armas que os bárbaros brancos usavam. 2.000 soldados iriam ensinar-lhes a usar o equipamento. Seriam os responsáveis pela construção de grandes fortificações e por conseguir mais terra arável, mas a decisiva parte do acordo referia-se à guerra planejada para o ano 12.425, 1944.
Os nossos aliados pretendiam desembarcar na costa brasileira e ocupar todas as grandes cidades. Os guerreiros Uga Mongolala deviam suportar a campanha atacando as posições dos bárbaros brancos no interior. Depois da esperada vitória, o Brasil seria dividido em duas partes. Aos soldados alemães seriam atribuídas as províncias da costa. Os Uga Mongolala ficariam satisfeitos com a mesma região do Grande Rio, que lhes tinham sido dadas pelos deuses há 12.000 anos. Este foi o contrato entre o Alto Conselho e os chefes alemães, fecha aspas. Abre aspas, Joseph Greiner morreu aqui de febre em 2 de janeiro de 1936 a serviço da pesquisa alemã, fecha aspas. A inscrição em alemão numa cruz de quase 3 metros de altura, fincada há 87 anos no pequeno cemitério próximo da Cachoeira de Santo Antônio, no Rio Jari, no extremo sul do Amapá, desperta até hoje a curiosidade de nativos e pesquisadores sobre esse projeto audacioso de Adolf Hitler para implantar uma colônia nazista na Amazônia, a exemplo da Guiana Inglesa, Suriname, Holanda e Guiana Francesa. Edivaldo Nunes, historiador da Universidade Federal do Amapá, Unifap, explicou em 2017 que, abre aspas, a França, na época, era arqui-inimiga da Alemanha desde a Primeira Guerra Mundial. Tinha todo um rancor ainda pela França. Então, possivelmente, o interesse deles em chegar à Guiana era uma futura invasão, no caso, se eles entrassem em conflito. A expedição Jari como foi chamada, trouxe grande aparato da Alemanha para a atuação no sul do Amapá. A febre fatal para Joseph Greiner foi só uma das várias doenças que atingiram os membros da expedição, além de outras enfermidades como malária e difteria. O forte calor e as sucessivas chuvas também eram problemas. O plano não continuou, mas ao longo de 17 meses a pesquisa levantou informações sobre fauna, flora e a cultura indígena. Registros em imagens feitos à época mostram a relação com a tribo Aparaí. Mesmo sem terem realizado o plano de invasão, os nazistas levaram crânios e informações de mais de 500 mamíferos, répteis, anfíbios e aves, além de registros em fotos e filmagens. Tatum Canara certamente se inspirou nas lembranças reminiscentes em torno da expedição Jari para adicionar nazistas à sua já fantástica história. Um documentário alemão feito na época mostra em detalhes os percalços da viagem, inclusive com imagens da expedição e do contato com os índios. A aliança com a Alemanha nazista foi saudada pelos Uga Mongolala como a revivescência de sua idade de ouro, abre aspas. A tristeza das mulheres foi esquecida. O tempo da fome passara. O sol brilhava de novo radiosamente. Pela primeira vez em muitos anos, a alegria podia ver-se de novo nos rostos dos servos escolhidos. Homens e mulheres enfeitaram-se com tranças e pedras coloridas. Dançaram exuberantemente ao som das flautas de osso e tambores. Os sacerdotes afirmam que a festa durou 3 dias, fecha aspas. O Alto Conselho vislumbrava vingar-se dos crimes dos bárbaros brancos, sedutores e blasfemos, usando as armas e os equipamentos prometidos pelos nazistas. Os primeiros soldados alemães chegaram a Akakor na estação seca de 12.426, 1941. Tatunka retraçou a rota desses soldados até Akakor. Abre aspas. O seu ponto de partida foi uma cidade chamada Marsella. Havia-lhes sido dito que o seu destino era a Inglaterra. Só a bordo do navio lhes disseram qual o seu verdadeiro destino. Depois de atravessarem durante 3 semanas o oceano, chegaram à foz do Grande Rio. Aqui, um pequeno navio que os esperava levou-os à parte superior do Rio Negro. Na última parte da travessia, foram acompanhados pelos batedores do Uga Mongolala. Dirigiram-se à Grande Catarata, na fronteira entre o Brasil e o Peru, em canoas, e ficaram num ponto situado a umas escassas 20 horas de caminho de Akakor. Ao todo, a viagem dos soldados alemães durou 5 luas. Os nazistas traziam espingardas, pistolas automáticas, revólveres, granadas de mão, facas de 2 gumes, barcos infláveis, tendas, máscaras de gás, telescópios e outros misteriosos equipamentos de guerra. Nos anos seguintes, continuaram a chegar novos grupos até atingir o número de 2.000 em 1945. Depois disso, porém, cessaram todas as comunicações com o staff alemão, o que abalou o sonho do renascer do Império Mongolala. Sem poder retornar à sua pátria, os 2.000 soldados alemães começaram então a integrar-se com os nativos, unindo-se com suas mulheres, aprendendo a sua língua
e os rudimentos de sua cultura e alterando, por sua vez, o próprio modo de vida dos mongolalas. Abre aspas. Com as suas misteriosas ferramentas, construíram fortes casas de madeira, fizeram mesas, cadeiras e camas e melhoraram o tear dos bárbaros. Ensinaram as mulheres a talhar novas roupas para cobrir o corpo todo. Mostraram aos homens como usar as suas armas e ensinaram a fazer abrigos subterrâneos. Para haver alimento suficiente em épocas de necessidade, limparam a selva na região dos vales e plantaram trigo e batatas. Nas altas montanhas criaram grandes rebanhos de carneiros. Deste modo, o fornecimento de carne e de lã estava assegurado. Mas a maior inovação dos aliados foi produzir um misterioso pó feito de pedra e areia verdolenga. Mesmo uma pequena quantidade era o suficiente para destruir uma casa inteira. Os alemães usavam este pó preto, como lhe chamavam, para suas armas. As setas invisíveis eram feitas de um ferro luzidio. Peneirando-o, lançavam-no numa selha de água fria. Na imersão formavam-se balas redondas e estas eram as setas invisíveis das suas armas. O Alto Conselho confiou a Tatunka, filho do príncipe Sinkaya e de Renha, o supremo comando das forças dos Uga Mongolala, e aconteceu em 12.449, 1968, de um avião cair na parte superior do Rio Vermelho. Sinkaya enviou Tatunka com ordens para matar os bárbaros brancos, mas Tatunka não só não cumpriu a ordem, como os libertou e os conduziu a Manaus. Pela sua desobediência foi condenado à morte. A sentença, porém, jamais foi executada porque os Uga Mongolala encontravam-se a essa altura, entre aspas, fatigados de uma guerra eterna e ambicionavam a paz. Em Manaus, Tatunka passou a conhecer mais de perto os bárbaros brancos, que vivem num mundo de fingimento e ilusão e cujos corações estão constantemente cheios de ódio e malícia, mesmo para com os seus próprios irmãos. Abre aspas, os seus feitos são cruéis. Tem rostos de inveja e dois corações, negro e branco ao mesmo tempo. Têm a mesma ambição da riqueza e do poder. Planejam maldades contra as tribos escolhidas, que nunca lhes fizeram qualquer mal. Fecha aspas. Tatunka, que significaria grande serpente d'água, se investe do dom da profecia e vislumbra o dia em que os bárbaros brancos irão espiar os seus pecados e, abre aspas, pagar caro pelos seus crimes, porque o círculo está a fechar-se. Já se veem no céu sinais ominosos. A terceira grande catástrofe, que os destruirá como a água destrói o fogo e a luz vence a escuridão, não está longe. Então os deuses voltarão, tal como está escrito na crônica, e um novo mundo surgirá, onde homens, animais e plantas viverão juntos numa sagrada união. Então a Idade do Ouro voltará. Assim termina a crônica de Akakor. Não por acaso, na mesma época em que o regime militar, sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici, dava início aos gigantescos projetos de ocupação da Amazônia, entre eles a construção da rodovia transamazônica BR-230, que com seus mais de 4.220 quilômetros deveria ligar a cidade de Cabedelo, na Paraíba, a Lábrea, no interior do Amazonas, cortando 7 estados, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Temia-se principalmente pela abertura da estrada entre Manaus e Barcelos, na parte baixa do Rio Negro, a invasão sistemática da Floresta Virgem e o consequente extermínio por assassinato ou pela transmissão de doenças características da civilização branca dos últimos povos que ainda se mantinham isolados naquela região. Na foto, o presidente Emílio Garrastazu Médici na inauguração do trecho inicial da Transamazônica. Expedição Amazônia-Jari, a matriz histórica da lenda da invasão da Amazônia pela Alemanha nazista. A ocupação da Amazônia por soldados alemães em plena Segunda Guerra é, sem dúvida, o aspecto que mais chama a atenção em toda a crônica e é invariavelmente apontado como o motivo principal para o assassinato de Karl Brugger em 1984 em uma operação de queima de arquivo, como veremos adiante. Assim como superdimensionou os mitos e lendas que há séculos circulavam na região acerca do Eldorado e das cidades perdidas, Tatunka fez o mesmo em relação aos inúmeros boatos que desde os anos 30 circulavam acerca da presença alemã na Amazônia. Tais boatos, porém, tinham um fundo de verdade. Havia de fato planos por parte de Hitler e da cúpula do Terceiro Reich para a invasão do Brasil e efetivaram-se expedições que se mostraram nitidamente interessadas em muito mais do que a mera coleta de dados científicos gerais.
Graças aos trabalhos de resgate histórico que foram feitos, tudo isso hoje está bem documentado, mas à época, devido ao segredo que cercavam tais expedições, muito pouco se sabia a respeito. A história é detalhada no livro Projeto Guiana, uma aventura alemã no Amazonas, sem edição brasileira, de James Glussing, correspondente da revista alemã Der Spiegel no Brasil. A expedição Amazônia-Jari, 1935 a 37, provavelmente foi a matriz da maioria desses boatos. Em outubro de 1935, desembarcaram em Belém, do Pará, 3 jovens aviadores alemães, Gerd Keil, Gerhard Krause e o líder da expedição, o também geógrafo, explorador, roteirista e produtor cinematográfico Otto Schuss Kamperfeld, que aparece na foto à esquerda. Na bagagem traziam 11 toneladas de equipamentos, um impressionante arsenal que incluía até artefatos de luxo. Não se tratava de uma invasão clandestina, uma vez que Schuss Kamperfeld, recém-filiado ao Partido Nazista, contava com o aval deste e o patrocínio do ex-comandante da Esquadrilha Barão Vermelho, chefe das SA e chefe do Estado-Maior da Força Aérea Alemã, Hermann Göring, a devida autorização no governo brasileiro sob a presidência de Getúlio Vargas, há 2 anos de implantar o fascistoide Estado Novo e o apoio do Instituto Emílio Gold, de Belém, do Museu Nacional do Rio de Janeiro e o mais importante das Forças Armadas. O objetivo declarado era o levantamento topográfico e o mapeamento aéreo da bacia do Jari, rio que banha os estados do Pará e do Amapá e deságua no rio Amazonas até suas cabeceiras, o que até então jamais havia sido feito e, portanto, era do maior interesse do próprio governo brasileiro. 30 caboclos mateiros familiarizados com a selva foram contratados, mas, ao contrário dos soldados alemães ciceroneados pelos Uga-Mongolalas, os membros da expedição Amazônia-Jari enfrentaram uma série de tormentos e dificuldades inerentes às condições da selva. Um hidroavião, o Águia Marítima, tentou pousar na superfície pedregosa, repleta de cachoeiras, e acabou se espatifando contra toras de árvores submersas, entre Gurupá e Arumanduba. Kahl e Krause quase foram arrastados pela maré e acabaram salvos por remadores caboclos. Na foto, o hidroavião dos alemães, que partiu de Santarém, no Pará, sendo levado a remo pelos caboclos contratados da expedição. Ao explorar um rio em meio a uma chuva torrencial típica de inverno, Schuss Kamperfeld perdeu seu barco com todo o equipamento, câmeras, material de cartografia, armas, provisões e roupas, e ficou vagando sozinho pela selva durante uma semana até ser resgatado. Na foto, as dificuldades para subir o rio Jari. Em janeiro de 1936, a expedição alcançou a grande aldeia dos índios Aparaí, povo que habita a fronteira entre o Brasil, Suriname e Guiana Francesa, no Médio Jari. Dali levaram como botim centenas de peles, crânios, ossos, dentes, plumagens e órgãos de animais abatidos conservados em álcool, destinados aos museus de ciências naturais da Alemanha. E com a longa convivência, os Aparaí, tal como os fictícios Uga-Mongolalas, desenvolveram pelos alemães uma afeição que sobrepassou a amizade. Macarrani, filha do cacique Alcapoto, enamorou-se de um deles e acabou ficando grávida. Sua filha, batizada de Cessé e apelidada de Alemoa, por ter a tez clara e os olhos azuis de seu pai Ariano, nasceu entre 1937 e 1938. O que teria acontecido com essa menina mestiça, ninguém sabe. De qualquer forma, a história neste ponto é muito parecida com a que foi contada por Tatum Canara, que no início reivindicava ser um mestiço de Índia mongolala com soldado alemão, para depois mudar a versão para a de filho nobre de príncipe mongolala com freira alemã. Schuss Kamperfeld relatou os fatos vividos na expedição em seu livro Mistérios do Inferno da Selva, publicado em 1938, e produziu um documentário homônimo, estreado e distribuído pela Universum Film AG UFA no mesmo ano. A expedição nazista ao Tibete, em 1938-39 e outras coisas esquecidas. Não obstante, esta não foi a única expedição alemã no período, pois sabe-se que entre 1920, época em que se iniciou a ascensão do nazismo, e 1941, mais de 20 produções cinematográficas alemãs foram rodadas na Amazônia.
Em 1934, Heinrich Himmler havia indicado Schuss-Kampenfeld para integrar a equipe da primeira expedição alemã ao Tibete. Otto não pôde ir e escapou da morte, pois a maioria pereceu em Nanga Parbat, a nona montanha mais alta do mundo, com 8.125 metros de altitude, na zona ocidental dos Himalaias, no Paquistão. Na foto, Heinrich Himmler e sua filha Gudrun assistem a uma exibição esportiva em Berlim no dia 6 de março de 1938. Himmler, filiado ao Partido Nazista desde a criação deste, chefe das SS e da Gestapo, a polícia secreta do Estado, era um estudioso do budismo tibetano e praticante da magia negra, que em 1º de julho de 1935, junto com Hermann Wort e Richard Walter Oscar Darré, havia fundado a Sociedade de Estudos para a Antiga História do Espírito, mais conhecida como a Herança dos Ancestrais. Na foto, Hermann Wort. Na foto, Richard Walter Oscar Darré. Em seus primórdios, ela funcionou como um instituto de investigações avançadas das SS, para logo se tornar independente. Os interesses dessa confraria altamente seleta giravam em torno da Atlântida, dos mundos ou reinos subterrâneos, das culturas místicas do Tibete, da yoga, dos antigos cultos pagãos, etc. O grande líder dessa seção, depois de Himmler, foi Friedrich Hilscher, um intelectual envolvido no movimento revolucionário conservador, nome que por si mesmo evoca formidáveis estimulações contraditórias, durante a República de Weimar e na resistência alemã a partir do nazismo. Ele fundou o movimento neopagão esotérico Igreja Livre e Independente, que liderou de 1933 até sua morte. Foi Hilscher quem impulsionou a famosa expedição nazista ao Tibete em 38 e 39, comandada pelo zoólogo e antropólogo Ernst Shepard, acompanhado por 5 sábios alemães e 20 membros das SS. Na foto, Ernst Shepard e os membros da expedição nazista ao Tibete. Membros da expedição com Maharajara de Sikkim. Sob o lema Encontro da Suástica Ocidental com a Oriental, conseguiram estabelecer contatos políticos de alto nível com o governo tibetano. Foram realizados estudos raciais e um documentário foi filmado. Entre os documentos que os expedicionários levaram a Berlim, conta-se o Kanchur, um conjunto de sagradas escrituras tibetanas em 108 volumes, além de um ritual de iniciação guerreira tântrica do Kalachatra. Na foto, um alemão realizando estudos raciais antropométricos. O objetivo não declarado da missão era o de estabelecer contatos com os habitantes do mítico reino subterrâneo de Agartha, ou Shambhala. Na foto, Hetin Rinpoche, regente do Tibete. Se a alta cúpula nazista já vinha patrocinando uma série de expedições para os mais recônditos pontos do planeta, a fim de encontrar relíquias sagradas como a Arca da Aliança, o Santo Graal, a Lança do Destino, espada usada pelo centurião romano Longinus para perfurar o tórax de Cristo durante a crucificação, etc., e vestígios da civilização Atlante, o berço da, entre aspas, raça pura ariana, que presumia estar no Tibete ou na América do Sul, afigurava-se perfeitamente lógico e natural acreditar que uma expedição tivesse sido enviada à Amazônia, crença essa que foi espertamente explorada pelo alemão Tatunka para convencer, sobretudo, os esotéricos da existência de um, entre aspas, povo escolhido vivendo em cidades subterrâneas no meio da selva. Fatos históricos aceitáveis e suspeitas de expedições de maior envergadura não são o suficiente para provar o desembarque de um contingente de 2.000 soldados alemães no Brasil. A maioria concorda que a invasão era tecnicamente impraticável e jamais foi seriamente planejada. Brugger, inclinado a referendar Tatunka, compilou uma série de fatos que indicariam o contrário. Lembra ele que no começo de 1938, um submarino alemão explorou o Baixo Amazonas, tendo a sua tripulação feito uma inspeção geográfica, estabelecido contato com a colônia alemã em Manaus
e rodado um documentário que ainda hoje está guardado nos arquivos de Berlim. De acordo com o protocolo da Conferência de Munique de 29 de setembro de 1938, o primeiro-ministro britânico Arthur Neville Chamberlain, conhecido pela sua política externa de apaziguamento, sugeriu ao Führer que colonos alemães fossem enviados para a Amazônia. Com o receio de um desembarque alemão, houve quem predisse a construção de grandes fortificações ao longo da costa leste. Em 1939, na Conferência do Panamá, o Brasil declarou-se pronto a pôr à disposição dos Estados Unidos bases de apoio e aeroportos estratégicos para fins defensivos. Dentro de poucos meses, os primeiros bombardeiros americanos aterrissavam em João Pessoa e no Recife. O general Wilhelm Keitel, marechal de campo do Exército, chefe do Comando Supremo das Forças Armadas e conselheiro militar de Adolf Hitler, considerava a futura invasão da América do Sul uma consequência natural da expansão do Terceiro Reich. Alfred Rosenberg, o principal teórico do nacionalsocialismo, conselheiro de Hitler e ministro encarregado dos territórios da Europa Oriental, sonhava com a ocupação do Brasil e com a tomada do poder por membros da colônia alemã. Na primavera de 1942, quando o Marechal Rommel, a raposa do deserto, parecia estar prestes a conquistar o norte da África na sua vitoriosa campanha, o Brasil foi o principal assunto de discussão numa reunião do Estado-Maior em Berlim. Keitel e Rosenberg sugeriram um ataque maciço ao Brasil, mas Hitler decidiu-se por um ataque punitivo, a fim de, abre aspas, castigar o Brasil pela sua inclinação pelos Estados Unidos e para prevenir o país contra futuras ações hostis. A operação secreta começou no início de julho de 1942, em Bordeaux. Uma frota de submarinos partiu para o sul do Atlântico a fim de afundar o maior número possível de navios brasileiros em, entre aspas, manobras livres. Em 15 de agosto, o submarino U-507 torpedeou o cargueiro brasileiro Baependi, perto de Salvador, e 24 horas depois o cargueiro Araraquara. 6 dias mais tarde, em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarava guerra ao Terceiro Reich. A luta na frente brasileira se restringiu às costas do norte, indo de Salvador via Recife até Belém, na foz do Amazonas. Submarinos que operavam nessa área tentaram impedir os fornecimentos aliados à África e Europa e evitar a construção de fortificações aliadas defensivas ao longo da costa, onde brasileiros e norte-americanos tinham estacionado esquadrões de bombardeiros e um exército de 55 mil homens. A sua tarefa era, abre aspas, a defesa contra uma possível invasão alemã na região de João Pessoa e Natal, fecha aspas. O alto comando brasileiro estava tão firmemente convencido dos planos de invasão alemães que aumentou a força do exército para 65 mil homens em 1943 e 44. O ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, na foto, já havia expressado o mesmo temor numa discussão com o embaixador americano Jefferson Caffery, em 1941, abre aspas. Estamos convencidos de que a UEAMA tentará ocupar a América Latina. Há planos para que a invasão comece no Brasil, fecha aspas. Em seu livro Uma das Coisas Esquecidas, Getúlio Vargas e o Controle Social no Brasil, 1930-1954, lançado em 2001, o brasilianista norte-americano R.S. Rose revelou que, em 25 de agosto de 1942, 3 dias depois de declarar guerra contra o eixo, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, expediu ordens a todos os setores da mídia para que nada fosse mencionado sobre um campo de aviação alemão descoberto perto de Formosa, em Goiás. Muitos cidadãos originários de países do eixo foram presos ali e nunca mais se ouviu falar deles. Era a mais cruenta ditadura da história brasileira em ação, que para Rose não começou em 1937, com o Estado Novo, e sim em 1930, quando centenas de pessoas passaram a ser presas, torturadas e assassinadas. Sobre o campo de pouso, o historiador deixou diversas perguntas no ar. Abre aspas. Por que os nazistas alemães teriam construído um aeroporto em Goiás, no coração do Brasil? Esse campo de pouso seria remanescente dos dias pró-eixo do governo Vargas?
Teria havido um outro acordo secreto com os nazistas? Ou ele teria feito parte de um planejamento nazista para o Brasil? Fecha aspas. Pragmático, Rose especulou que as linhas aéreas Condor, abre aspas, assim como as italianas LAT, foram pioneiras no tráfego aéreo europeu para a América do Sul, além de extremamente ativas na região, até seus bens no Brasil serem confiscados depois de agosto de 1942. Qualquer uma das duas poderia ter escolhido aquele lugar, fecha aspas. A falta de respostas se devia em grande parte à censura que continuava pairando sobre o assunto, já que, conforme denunciou, os documentos sobre o campo de aviação de Formosa se encontravam vedados à consulta, abre aspas. A confirmação de todo o caso Formosa poderia estar disponível nos cofres circunspectos do Itamaraty. Raramente examinados por estranhos, os arquivos do Itamaraty foram abertos pelo presidente Fernando Collor de Mello antes do impeachment dele em 1992. Alguns documentos de pelo menos 30 anos de existência encontram-se agora à disposição dos pesquisadores. Todavia, os acordos secretos com os alemães antes e durante a Segunda Guerra Mundial estão entre os materiais ainda interditados ao público. Em 8 de maio de 1945, um dia antes do general Alfred Rode assinar em Rhein a rendição incondicional das forças alemãs, dois submarinos, o U-530 e o U-977, partiram do norte da Alemanha e rumaram para a América do Sul. Cerca de 3 meses depois, eles se renderam à Argentina em momentos diferentes. A expedição que partiu em 25 de setembro de 1972 em busca da cidade perdida de Acacor. Brugar procurou checar os antecedentes de Tatum Canara, interrogando pessoas que o conheciam e vasculhando arquivos de jornais no Rio de Janeiro, em Brasília, Manaus e Rio Branco. Um oficial brasileiro do SNI confirmou que Tatunca havia salvado a vida de 12 oficiais brasileiros cujo avião caíra na província do Acre e os devolvido à civilização. Jornais de 1968 noticiavam que um chefe índio branco havia salvado a vida de 12 oficiais brasileiros, obtendo a sua libertação dos índios Raixa, uma tribo semi-civilizada da vizinha região do rio Yaco, que segundo alguns praticariam rituais canibalescos e usariam setas envenenadas. Como recompensa pelo auxílio que prestara aos oficiais, Tatum Canara ganhou uma carteira de trabalho e um documento de identidade, não com seu verdadeiro nome, Gunta Hawk, mas como Tatunca Nara. Recorrendo ao auxílio dos 12 oficiais cuja vida salvara, em 1972 Tatunca apelou ao SNI, ao Serviço de Proteção aos Índios, depois FUNAI, e ao secretário da Embaixada da Alemanha Ocidental em Brasília, sempre contando a história dos 2.000 soldados alemães que desembarcaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e que ainda estavam vivos em Acacor. O secretário não acreditou na história e vetou o acesso de Tatum Canara à embaixada. A FUNAI só concordou em cooperar depois de muitos pormenores da história serem confirmados, organizando então uma expedição para estabelecer contato com os misteriosos Uga Mongolala. Esses planos, no entanto, foram interrompidos quando o governador do Acre, Francisco Vanderlei Dantas, ordenou a prisão de Tatum Canara. Pouco antes de sua extradição para o Peru, os seus amigos oficiais o libertaram da prisão em Rio Branco e o levaram a Manaus. E foi aí que Brugar voltou a encontrar-se com Tatunca. No decorrer desse encontro, Tatum Canara repetiu a história mais uma vez e indicou em um mapa a localização aproximada de Acacor, descreveu a rota dos soldados alemães de Marsella até o rio Purus, referiu-se a vários dos seus chefes e desenhou vários símbolos dos deuses que presumivelmente apareciam na crônica de Acacor. Aquilo que até então parecia a Brugar excessivamente extraordinário, abre aspas, uma outra lenda da floresta, fruto do calor tropical e do místico efeito da selva impenetrável, fecha aspas, começou a lhe parecer plausível, abre aspas. Comecei a acreditar numa história cuja incredibilidade se tornava um desafio. Quando Tatunca sugeriu que o acompanhasse a Acacor, aceitei, fecha aspas. Na foto, Tatum Canara em frente ao barco da expedição em Manaus em setembro de 1972. A foto foi batida por Karl Brugar. Em 25 de setembro de 1972, Tatum Canara, o cineasta George Bodansky e Brugar
partiram de Manaus levando redes, mosqueteiros, utensílio de cozinha, alimentos, roupas para a selva, remédios, grandes machados, armas, uma Winchester 44, 2 revólveres, uma espingarda de caça, filmadoras, máquinas fotográficas e 2 gravadores. Na foto publicada pelo site Amazônia Latitude, Jorge Bodansky à esquerda e o matreiro e perigoso Tatum Canara à direita. Aqui sou obrigado a interromper para falar de Bodansky, que em 1974 rodaria Iracema, uma transa amazônica, o seu mais premiado e conhecido filme, e faria muitos outros filmes sobre a região, como foi o caso de Amazônia, o último Eldorado, de 1982. Bodansky havia conhecido Brugger em 1971 na Alemanha, na rádio da Baviera, quando estava lá a trabalho. E em 1972, o cineasta, ainda muito jovem, vagava pela Amazônia como se fosse um nativo, um misto de índio e hippie, quando foi convidado por Brugger a acompanhá-lo, pois precisava de alguém para registrar as imagens. Essa informação foi revelada pela primeira vez somente em 28 de agosto de 2020 no site Amazônia Latitude, que revelou ainda uma informação bastante interessante que desqualifica por completo a história de Tatunka, como se fosse preciso. Como se sabe, Erich von Däniken foi quem prefaciou a crônica de Akakor de Brugger, não só pela sua fama e prestígio, mas por ter ficado comovido e impressionado com as coincidências entre sua obra e símbolos de Akakor. Pois bem, o motivo disso foi que nessa expedição de 1972, que detalharei a seguir, Tatum Canara lia o terceiro livro de Däniken, Semeadura e Cosmo, Vestígios de Planos de Inteligências Alienígenas, recém-lançado naquele mesmo ano, e, enquanto lia, copiava a escrita fenícia do século XII ao X a.C. e da Cueva de los Taios, que encontrara no livro. Foram esses símbolos que ele entregou a Brugger, dizendo serem da escrita dos Uga Mongulala, e Brugger, por incrível que pareça, engoliu. Neste trecho do filme Super 8, rodado por Jorge Bodansky, vemos o malandro Tatum Canara folheando as páginas do Semeadura e Cosmo, terceiro livro de Erich von Däniken, do qual copiaria os símbolos fenícios e da Cueva de los Taios, que mais tarde apresentaria como sendo da escrita dos Uga Mongulala. A escrita fenícia que Erich von Däniken reproduziu em seu livro Semeadura e Cosmo. Símbolos que Däniken alegou ter encontrado na entrada da Cueva de los Taios, no Equador. Tatum Canara escrevendo na linguagem dos ancestrais ou dos antigos mestres. A escrita simplificada dos antigos mestres, que Tatum Canara inventou com base nos símbolos que Erich von Däniken publicou em seu livro Semeadura e Cosmo. Karl Brugger caiu direitinho na conversa de Tatum Canara a ponto de fazer questão de estampar a escrita dos Uga Mongulala na capa de seu livro A Crônica de Akakor. Abre aspas, quer dizer, ele, Däniken, foi clonado por ele mesmo, achando que o Tatunka tinha realmente uma escrita misteriosa. Só que a escrita misteriosa foi copiada do próprio livro dele, fecha aspas, observou Bodansky, que à época usava uma câmera Super 8 e liberou as filmagens que fez da expedição para Akakor que encalhou, com Tatunka de cabelos pretos para trás e Brugger de cavanhaque. A trilha sonora foi de Davi Maranha. Na foto, Jorge Bodansky e Karl Brugger em Aripuanã. A intenção era alcançar a parte superior do rio Purus em um barco que haviam alugado. Levavam também uma canoa com motor de popa que o usariam para alcançar a região afluente do rio Yaco, Yaco igual a água, na fronteira entre o Brasil e o Peru, ao que continuariam a pé pelas colinas dos Andes até Akakor. O tempo calculado para a expedição era de 6 semanas. A primeira cidade que alcançaram foi Sena Madureira, a última povoação antes de se adentrarem nas inexploradas regiões entre o Brasil e o Peru. No dia 5 de outubro, na Cachoeira Inglesa, trocaram o barco pela canoa. A escassos 10 dias de Akakor, as primeiras montanhas dos Andes cobertas de neve surgiram no horizonte, enquanto atrás deles estendia-se o verde mar das terras baixas da Amazônia. Na foto da Amazônia Latitude, Tatunka caracterizado como um Uga Mongulala.
Nesse ponto, Tatum Canara começou a preparar-se para voltar ao seio do seu povo. Abre aspas, numa estranha cerimônia, pinta o corpo. Na cara, traços vermelhos, e no peito e nas pernas, riscas amarelo escuras. Prende o cabelo atrás com uma tira de couro, que é decorada com os estranhos símbolos dos Uga Mongolala. Na foto, Tatum Canara faz pose fantasiado de índio e depois aparece vestido com roupas normais. Reprodução do vídeo de Wolfgang Brog, The Secret of Tatum Canara. Em 13 de outubro, porém, depois de uma perigosa passagem sobre as corredeiras, a canoa foi apanhada por um redemoinho e virou-se. O equipamento fotográfico, acondicionado em caixas, bem como metade dos alimentos e remédios, se perderam na densa floresta das margens. Naquela situação desesperadora, Brugar e Bodansky decidiram desistir da expedição e retornar a Manaus, para a irritação de Tatunka, que se mostra, entre aspas, impaciente e desapontado. Na manhã seguinte, Brugar e Bodansky deixam o último acampamento, enquanto Tatunka, com as pinturas de guerra do seu povo e usando só um pano a cobrir-lhe os rins, toma a estrada que o levaria à sua tribo. Este foi o último contato de Brugar com o chefe dos Uga Mongolala. Depois de regressar ao Rio de Janeiro em outubro de 1972, Brugar tentou esquecer Tatum Canara e Akakor. Só no verão de 1973 é que a recordação voltou, abre aspas, o Brasil principiara a sistemática invasão da Amazônia. 12 mil trabalhadores construíram 2 estradas através da ainda não explorada selva, numa distância de 7 mil quilômetros. 30 mil índios tomaram os bulldozers por antas gigantes e fugiram para a selva. Começara o último ataque à Amazônia, e com isto recordava as velhas lendas, tão fascinantes e míticas como antes. Em abril de 1973, a FUNAI descobriu uma tribo de índios brancos na parte superior do rio Xingu, que Tatum Canara me mencionara um ano antes. Em maio, durante trabalhos de reconhecimento no Pico da Neblina, os guardas de fronteira brasileiros estabeleceram contato com índios que eram chefiados por mulheres. Esses também tinham sido descritos por Tatum Canara. E, finalmente, em junho de 1973, várias tribos índias foram avistadas na região do Acre, que antes havia sido considerada livre de índios, fecha aspas. Nem o célere desnudamento da Amazônia, no auge do milagre econômico brasileiro, incitou Brugar a sair de seu recolhimento. Nos 2 anos seguintes, ele continuou evasivo sobre Tatum Canara e Akakor, e somente em 1976 lançou seu livro, detonando uma intensa e acirrada disputa por parte de jornalistas, pesquisadores, exploradores e aventureiros que logo trataram de se embrenhar nas selvas amazônicas para descobrir as tais cidades perdidas. Não por coincidência, o imbróglio do sistema secreto de túneis sob a América do Sul emergia em plena polêmica com a expedição de Stanley Hall à Cueva de los Tallos. Haveria uma ligação entre as duas histórias? Tatunka afirmou ter conhecido Juan Morix quando esteve na Venezuela em 1967 e Hall confirmou que Morix estava na Venezuela nesse período, um fato que só era conhecido por pessoas muito próximas a ele. Assim, as duas histórias separadas por milhares de quilômetros de túneis subterrâneos finalmente se conectavam. As expedições financiadas por Erich von Däniken em 1977 e 78 para resgatar um artefato extraterrestre na cidade perdida de Akakor. A controvérsia foi reacendida. Erich von Däniken, antes mesmo de ter sido convidado a prefaciar o livro de Brugar e de ter vindo a conhecê-lo pessoalmente, já estava a par da história de Tatum Canara. Com sua reputação e credibilidade abaladas pela expedição de Hall, que alegara nada ter encontrado nas cavernas de Los Tallos que confirmassem as fantásticas descrições que fizera constar em seu livro, Däniken agora alimentava a esperança de que por meio de Tatum Canara viesse a redimir-se. Em 1975, ele havia estado em Manaus, onde se encontrara pela primeira vez com o seu conterrâneo Ferdinand Schmidt, já aposentado como comandante de aviões DC-8 da Swissair e agora vivendo no Brasil e a serviço da Cruz Vermelha. Mais tarde, ambos vieram encontrar-se em Zurique, ocasião em que Däniken sugeriu que se organizasse uma expedição a Akakor. Schmidt voltou a Manaus, incumbido de planejar e preparar a expedição em conjunto com Tatunka.
No verão de 1977, Däniken voou a Manaus e contatou Tatunka, que lhe fez uma revelação surpreendente, a de que nos recintos subterrâneos de Acarim existiria um objeto grande e muito antigo, entregue há milhares de anos aos sacerdotes mongolalas por, entre aspas, deuses vindos do céu. Tal artefato, de acordo com as tradições, começaria a cantar quando os deuses retornassem à Terra. Ora, ocorria que, segundo Tatunka, recentemente o objeto havia começado a emitir um ruído semelhante ao que fazem os enxames de abelhas, assinalando desse modo que estava próxima a hora dos deuses retornarem. Entusiasmado com as notícias, Däniken resolveu financiar uma expedição até Acarim. Os seus membros, devidamente autorizados pela FUNAI, seriam levados a bordo de 2 helicópteros para o mais perto possível da cidade perdida, de onde trariam, a qualquer custo, o tal artefato extraterrestre cantante. Todavia, Däniken sabia dos riscos envolvidos em uma expedição como aquela e não estava disposto a embarcar em uma aventura que manchasse ainda mais a sua já abalada reputação. Por precaução, Schmidt pediu a Tatunka que primeiro fosse sozinho à sua tribo e lá tirasse fotos do artefato tecnológico de que falara. Só depois de examinadas aquelas fotos é que seria fixada a data da partida da expedição. Däniken entregou a Tatunka uma máquina fotográfica de fácil manejo, bem como um motor novo de popa para o seu barco. Ele partiu de Manaus em fins de março de 1977, com o prazo de retorno de 2 meses. Tatunka, no entanto, não voltou. No dia 10 de julho, Däniken voou novamente a Manaus para checar se Tatunka já havia retornado, o que ele ainda não havia feito. Mesmo assim, Däniken aguardou-o até meados de julho e, diante do sumiço de Tatunka, resolveu cancelar a expedição. Com a passagem de volta para a Europa já reservada, justamente no último dia de sua estada em Manaus, Tatunka desceu com seu barco o Rio Negro. Sua primeira pergunta foi a respeito das fotos. Ele indagou se as tinham recebido, pois, conforme alegou, 10 dias atrás as havia deixado com um navio mercante que se prontificara a lhes entregar. É claro que eles não haviam recebido foto alguma. Tatunka percebeu a desconfiança de Däniken e, consultando seu pajé por, entre aspas, telepatia, caraca, isso mesmo, conseguiu dele a autorização para retornar novamente à sua tribo e de lá trazer o artefato extraterrestre a Manaus, que seria entregue nas mãos de Schmidt, que por sua vez avisaria Däniken por telefone. Obviamente, Tatunka jamais apareceu com a evidência prometida. Em seu livro Erich von Däniken em Julgamento, ao ser indagado por um interlocutor onde ficaria Acarim, Däniken respondeu, abre aspas, não posso precisar exatamente a sua localização. Por aquilo que soube de Tatunka e depreendi do roteiro do helicóptero elaborado por um ex-piloto experimentado da Swissair, trata-se de uma região na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, a uns 220 quilômetros distante, em linha aérea do povoado brasileiro de Tomar, na área das nascentes do rio Padaviri. Sugiro que encerremos o assunto. Fecha aspas. Este assunto passou a incomodar Däniken quase tanto quanto o da Cueva de los Tallos, tanto que ele jamais o retomou em seus livros posteriores. Encarregado por Däniken de prosseguir com as buscas pelas cidades perdidas, Schmidt planejou uma nova expedição para meados de 1978. Intimado pelo governo a levar ao menos um explorador brasileiro, Schmidt optou por Rodão Pires Brandão, que se encontrava na ocasião em Manaus buscando por seu turno uma cidade perdida que ele achava existir às margens de um dos afluentes do Amazonas. A expedição já havia subido o Rio Negro e penetrado em um subafluente do Amazonas, até um ponto em que foram obrigados a abandonar o barco e seguir a pé, já que a região era montanhosa, quando Brandão, aparentemente devido ao descuido no manuseio, acabou baleado no braço pela sua própria arma, o que forçou a expedição a retornar quando se encontrava a apenas 2 dias de distância de Acarim. Durante a 5ª reunião mundial da Ancient Astronaut Society, realizada em julho de 1978 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, Däniken comunicou aos participantes que esperava que a expedição obtivesse sucesso e trouxesse a tão aguardada prova. Poucas semanas depois, porém, a edição de outubro de 1978 da revista Ancient Skies, porta-voz da AAS,
apresentava um comunicado assinado pelo próprio Däniken em que narrava os problemas criados por Brandão e o acusava de ter se ferido intencionalmente para forçar o retorno da expedição, uma vez que a sua intenção era partir com sua próxima expedição em busca das cidades perdidas. Uma nova expedição financiada por Däniken foi programada para abril e maio de 1979, época em que o regime das chuvas permitia que as ruínas fossem atingidas. Tatunka, no entanto, não quis mais voltar a servir de guia ao grupo suíço, tendo se juntado a Brandão, que por sua vez havia se associado a um curioso cidadão chamado José Alair da Costa Pires, que abraçara o budismo e adotara o nome de Ryoko Ryuha. Nessa época passaram a correr rumores de que um grupo inglês estava tentando atingir as ruínas partindo da Venezuela. Temendo perder a primazia da descoberta, Brandão comunicou à imprensa a existência de pirâmides na Serra do Gupira, na região do Alto Rio Negro. A edição de 1º de agosto de 1979 da revista Veja trouxe uma reportagem de 5 páginas em cores, mostrando 3 estruturas em forma de pirâmide cobertas por espessa vegetação, a mais alta delas com cerca de 200 metros de altura. As fotos haviam sido batidas no final de julho por uma equipe da Veja que, seguindo as indicações de Brandão, sobrevoara de helicóptero a Serra do Gupira. Contudo, a própria reportagem carregou-se de desfazer o mistério ao incluir o categórico parecer do geógrafo Assis Nassib Absaber, diretor do Instituto de Geografia da USP, dando conta de que as pirâmides, entre aspas, não passavam de um dos inumeráveis agrupamentos de morrotes formados por antigos restos de erosão, não só no Alto Rio Negro, mas em outros pontos da Amazônia, no bordo do Planalto das Guianas e do Nordeste. As explicações de Absaber, todavia, não diminuíam nem um pouco as buscas por pirâmides na Amazônia. Däniken também não aceitou a negativa e na primeira página da edição de setembro e outubro de 1979 da Ancient Skies, fez publicar o artigo Akarren Exist, com uma fotografia de uma formação piramidal. No texto é narrada a última tentativa levada a efeito por Schmidt e Tatunka, que após a longa jornada, próximo ao que parecia ser a entrada da cidade, Tatunka encontrou-se com um nativo que o abraçou, tendo os dois conversado durante vários minutos. Depois disso, Tatunka informou que o recém-chegado era Ramos, comandante-chefe dos guerreiros mongolalas, o qual trazia uma ordem do alto sacerdote para Tatunka acerca de seu casamento com uma princesa a ele destinada. Enquanto isto, o personagem que Tatunka chamara de Ramos permanecia observando Schmidt, que o descreveu como um índio forte de cor acobreada, vastos cabelos negros e olhos verdes. Ao longe, Schmidt disse ter conseguido avistar 3 pirâmides. Tatunka explicou a Schmidt que não poderia voltar a Akarren porque não desejava aquele casamento, até porque já estava casado em Manaus com uma branca, a secretária de turismo da prefeitura de Barcelos, Anita Beatriz Katznara, mais conhecida como Dona Anita. Se Schmidt quisesse, poderia seguir Ramos até a cidade, mas em tal caso Tatunka não garantiria sua segurança ou que pudesse retornar à civilização. Schmidt resolveu que seguiria até Akarren, ao que Tatunka se recusou a dar-lhe permissão, alegando que se retornasse a Manaus sem o seu companheiro, seria acusado de tê-lo morto. Diante das ameaças, não restou ao suíço alternativa senão retornar em companhia de Tatunka. 2 dias depois, seu bote convenientemente naufragou no Rio Negro, com perda total de equipamentos e dos filmes que realizara. O assassinato de Karl Brugger, em pleno calçadão de Ipanema. Em 1981, Karl Brugger reapareceu no Rio de Janeiro acompanhado por Tatunka Nara e convidou o conhecido cineasta Orlando Senna, roteirista e co-diretor do premiado e censurado Iracema, uma transamazônica, dirigido por Bodansky, a acompanhá-los até as cidades perdidas, justamente por ser parceiro deste, que, como já nos referimos, já havia integrado e registrado a expedição malograda de 1972. Em artigo publicado na edição de junho de 1982 da revista Transe,
Senna justificava sua não ida pelo fato de Tatunka não garantir nenhuma segurança à sua equipe, que teria de cruzar uma região inóspita e habitada por índios em pé de guerra contra quaisquer estranhos que penetrassem seu território. Um tanto frustrado, Brugar resolveu aprofundar suas pesquisas em torno da presença nazista na Amazônia, tema central de seu próximo livro, jamais publicado. Na foto, a equipe do filme Iracema, uma transamazônica da esquerda para a direita. Orlando Senna, Conceição Senna, Jorge Bodansky, Wolf Gauer, Edna de Cássia, Paulo César Pereio, Lúcio dos Santos e Achim Tappen. No início de janeiro de 1984, a crônica de Akakor ressurgia de maneira inesperada para entrar no rol dos crimes não solucionados. No dia 3, uma terça-feira, Karl Brugar passeava sozinho. Uma versão apócrifa diz que ele estava acompanhado de um amigo chamado Ulrich Enck pelo calçadão da movimentada praia de Ipanema. Uma versão apócrifa diz que ele havia acabado de sair do bar e restaurante Barril 1800 na Avenida Vieira Souto, 110 no Leblon, que com seus 1,3 km de comprimento é uma continuação da praia de Ipanema. Quando, em plena luz do dia, um, entre aspas, assaltante se aproximou e, sem roubar nada, disparou um tiro certeiro a queima-roupa no coração que o matou instantaneamente. Na foto de André Costa, o cenário em que Karl Brugar foi assassinado, em meados dos anos 70, praia de Ipanema, com o bar e restaurante Barril 1800 logo atrás. Como a vida não vale muito no Brasil, aliás, como em lugar nenhum, o mais provável é que Brugar tenha sofrido um assalto banal e levou um tiro quando esticou a mão no bolso traseiro da calça para apanhar a carteira. O pivete fez outra leitura e pensou que seria uma arma, um gesto fatal para quem já vivia há mais de 10 anos no Rio de Janeiro. 5 dias depois, em sua edição de domingo, 8 de janeiro de 1984, o jornal O Estado de São Paulo publicava um artigo assinado por Ayrton Baffa, um dos seus correspondentes no Rio de Janeiro e futuro autor do referencial livro Nos Porões do SNI, O Retrato do Monstro da Cabeça Oca, que apresentava várias possíveis respostas para solucionar o caso e expunha Tatunka Nara como um ex-marinheiro alemão neurótico de guerra que se estabelecera na Amazônia, onde inventara a fantástica história das cidades pré-colombianas ainda habitadas por descendentes de seus fundadores e repleta de ruínas de templos e pirâmides. Natural suspeito, Tatunka aparentemente foi questionado, mas foi capaz de fornecer um álibi para o seu paradeiro. A identidade do assassino de Brugar e os verdadeiros motivos por trás do crime provavelmente permanecerão para sempre um mistério. No final dos anos 80, o arqueólogo Aurélio Medeiros Guimarães de Abreu, a quem conheci e entrevistei, dedicou um capítulo de seu livro Reinos Desaparecidos, Povos Condenados, às pirâmides e cidades perdidas da Amazônia, no qual lançou a suspeita de que, abre aspas, a bala que matou Karl Brugar pode ter saído da arma de um assaltante afobado, que se apavorou com o movimento brusco da vítima, mas também pode tratar-se de uma queima de arquivo, entre aspas, de calar alguém que sabia demais sobre assuntos notoriamente proibidos, fecha aspas. Os partidários das teorias conspiratórias, mesmo sem ter a mínima ideia do perfil do assassino, não têm dúvidas de que se tratou de um trabalho de extrema precisão, digno de um assassino profissional, contratado por alguém ou um grupo interessado em eliminar Brugar e, junto com ele, todos os preciosos registros de uma civilização perdida e da presença de nazistas na Amazônia. Dizem eles que indivíduos autodenominados representantes do consulado alemão invadiram seu quarto de hotel e confiscaram todos os seus documentos e manuscritos. O mesmo teria acontecido em sua casa na Alemanha. Ao que parece, estariam eles em busca de um documento secreto que Brugar desencavara nos arquivos secretos da inteligência nazista, dando conta de que, em 1945, Hitler despachara um submarino equipado com aviões anfíbios e tropas de elite da SS em direção à floresta amazônica. Entre esses documentos haveria inclusive um filme mostrando a montagem de uma base alemã na selva. Os nazistas teriam escolhido precisamente essa região, não só por sua inacessibilidade e impenetrabilidade estratégicas,
mas porque pretendiam resgatar artefatos tecnológicos deixados pelos deuses extraterrestres com os Mongolalas, artefatos esses tão avançados que talvez pudessem alterar favoravelmente o curso da guerra, proporcionando-lhes finalmente o domínio completo do mundo. Na foto, estou aí junto com o grande arqueólogo brasileiro, professor e escritor Aurélio Medeiros de Guimarães Abreu. Do mito de Eldorado ao universo de Duna. A busca por Akakor e pelas demais cidades perdidas da Amazônia, conforme vimos até aqui, é uma história repleta de acasos infelizes, misteriosas circunstâncias, estranhos acidentes e mortes inexplicáveis, como que a impedir o acesso à hostil região em que presumivelmente elas se situariam. E se tratando especificamente de Akakor, tudo converge para um único e enigmático personagem, a fonte única de onde provém toda a história, Tatunka Nara. Na foto, Tatunka Nara olha para o planalto onde se diz que a cidade subterrânea de Akarim está localizada. Segundo ele, as colinas pontiagudas ao fundo são pirâmides. Foto de arquivo de Wolfgang Brühl. Para compor a sua atraente space opera, Tatunka valeu-se, em primeiro lugar, do mito de Eldorado, originado do rito no qual o cacique dourado Zipa, Xixa ou Muisca, do Planalto Central da Colômbia, cobria seu corpo com ouro em pó e, desde a sua jangada de junco, se banhava no lago Guatavita, ao mesmo tempo em que seus súditos lançavam oferendas de ouro e pedras preciosas a Guatavita, deusa do lago sagrado. O sonho de acesso a riquezas miraculosas, que viceja de modo obsessivo e patológico na cultura popular da América do Sul, desde a época da conquista, empurra legiões de cobiçosos aventureiros para dentro da selva amazônica, de onde a maioria não retorna. Em 1595, o espião, escritor, poeta e explorador britânico Walter Raleigh conduziu uma exploração pelo Orinoco até o interior da atual Guiana venezuelana, onde às margens do mítico lago Parima, ou Parime, como os ingleses a chamavam, diz ter avistado os edifícios dourados de Manua, conforme relatou em seu livro, publicado no ano seguinte, A Descoberta do Grande, Rico e Belo Império da Guiana, com um relato da grande e dourada cidade de Manua, que os espanhóis chamam El Dorado. Nos primeiros anos do século XX, a localização de El Dorado variava desde o Orinoco, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, descoberto pelo explorador espanhol Diego de Ordaz, que ali situava sua capital Manua, Lago, a cidade da Porta de Ouro, submetida à autoridade do Grande Paititi, até as selvas do Mato Grosso, onde Fawcett desapareceria em 1925 procurando pela cidade perdida do manuscrito 512. Em seu livro Uma Luz nos Mistérios Amazônicos, o artista plástico, pintor, escritor e explorador chileno naturalizado brasileiro Roland Stevenson, um dos maiores buscadores do Eldorado em pleno século XX, afirmou ter identificado em 1987 a localização exata do Lago Parima, que seria a chamada região de Campos de São Marcos ou Lavrado de Boa Vista, savana amazônica desprovida de selvas, onde apenas há árvores, buritis, mas margens de lagoas, rios e igarapés, entre Roraima e a antiga Guiana Inglesa, com um diâmetro de 400 km e área de 80.000 km². Sua extinção teria começado há cerca de 700 anos. Segundo Stevenson, Manua localizava-se mais exatamente a ocidente da atual ilha Maracá, onde na época do Lago Cheio estaria a foz do rio Uraricuera. Em segundo lugar, Tatunka valeu-se de lendas e tradições derivadas do mito de Eldorado, fartamente disseminadas na Amazônia sobre a existência de uma ou mais antigas civilizações desaparecidas antes da chegada de Cabral, sobrepondo a esse pano de fundo as mais abstrusas elucubrações em torno de catástrofes apocalípticas globais, cidades subterrâneas, soldados nazistas e deuses astronautas, premissa essa então em moda e no auge da popularidade graças a Däniken.
Se considerarmos que em torno de 35% da Amazônia brasileira, uma área maior do que 7 estados do Sul e do Sudeste, ou 1,8 milhão de quilômetros quadrados de floresta que se estende do extremo oeste do Acre até o extremo norte do Amapá, nunca foram devidamente mapeadas ou exploradas, achando-se destituídas de informações básicas de cartografia, altimetria de relevo, profundidade de rios e variações de cobertura vegetal, não é de surpreender que o imaginário preencha esse imenso vazio geográfico com todo tipo de fantasias, mesmo as mais exageradas e absurdas. Vastidões interestelares e planetas desertos inóspitos sempre foram os cenários ideais para que os autores de ficção científica neles projetassem suas distopias. Talvez por isso a crônica de Akakor pareça um eco do universo de Duna, como é chamado o planeta fictício Arrakis, criado pelo escritor norte-americano Frank Herbert. Arrakis, aliás, soa muito parecida com Acanis, a primeira fortaleza, e Acarim, a terceira fortaleza. Na foto, Frank Herbert trabalhando em seu escritório em sua casa em Port Townsend em 11 de setembro de 1979. O mais vendido livro de ficção científica de todos os tempos, Duna, foi publicado originalmente pela editora Shelton Books nos Estados Unidos em 1965 e no ano seguinte venceu o prêmio Hugo. Por coincidência ou não, pouco tempo depois disso, Tatum Canara despontaria com sua história. Um dos pilares da ficção científica moderna, Duna se passa em um império intergaláctico feudal em expansão, onde feudos planetários são controlados por casas nobres que devem aliança à casta imperial da Casa Corrino. A história gira em torno do jovem Paul Atreides, herdeiro do Duque Leto Atreides e da respectiva Casa Atreides, na ocasião da transferência de sua família para o planeta Arrax, a única fonte no universo da especiaria melange e habitada pelos subestimados nativos Fremen. Os destinos da Casa Atreides, do imperador Padshah, da poderosa corporação espacial a seu serviço e da misteriosa ordem feminina das Bene Gesserit acabam interligados pelos diversos conflitos. A inovação de Duna está na exploração das complexas interações entre política, religião, moral, ecologia, tecnologia e emoções humanas. Todos esses elementos também estão presentes na crônica de Akakor, e o próprio Tatunka dizia pertencer a uma casta imperial nobre. No cartaz, a primeira versão de Duna para os cinemas, dirigido por David Link em 1984. Entre as inúmeras questões que logo surgem à mente dos que se deparam com um tal montante de assunções fantásticas, está a de que, se os Uga Mongulala governaram um vasto império que se estendia por quase todo o curso do Amazonas e chegaram a perfazer uma população que excede a do Brasil atual, porque até hoje não se encontraram nem os mais mínimos vestígios da existência desse povo, quanto mais de 13 ciclópicas cidades subterrâneas, do qual as tribos vizinhas sequer ouviram falar? Se os Uga Mongulalas estabeleceram uma aliança com o Império Inca e ajudaram a combater os invasores espanhóis, por que esses sequer os mencionam em suas crônicas? Onde Tatum Canara dizia estar Akakor, na verdade está a cidade de barro de Xanxan, a capital do poderoso Império Shimo, a 15 quilômetros da fronteira do Peru com o Brasil, próximo a Trujillo, na costa norte daquele país. Escavada nos anos 60 e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1986, Xanxan, que significa Sol-Sol, era uma cidade perfeitamente planejada, que há 600 anos abrigava uma população de 50 mil habitantes. Anúncios da descoberta de sítios arqueológicos e ruínas de civilizações pré-colombianas em regiões próximas às fronteiras do Brasil são feitos constantemente, mas nenhum deles, nem de longe, pode ser equiparado a Akakor. Tatum Canara, um assassino serial chamado Hans Gunther Hawk. O encanto do conto de fadas de Akakor começou a quebrar no final dos anos 80, quando o Escritório de Investigação Criminal Federal alemão informou que Tatum Canara era, na verdade, Hans Gunther Hawk, um cidadão alemão nascido em 5 de outubro de 1941 em Kolbor, que havia fugido do país em 1967
para escapar ao pagamento da pensão alimentícia à ex-esposa e aos 3 filhos residentes em Nuremberg. Christa, de quem Tatunka, ou melhor Hans, havia se divorciado em 1966, foi trazida ao Brasil em 1989 pela revista alemã Der Spiegel e o reconheceu, mas Tatunka negou ser Hans. Em 7 de outubro de 1990, o programa Fantástico da Rede Globo, em reportagem de Afonso Mônaco e Pedro Bial, denunciava Tatunka Nara como sendo o alemão Hans Günther Hauck, estabelecido na cidade amazonense de Barcelos desde o final da década de 60 como guia turístico e apontado pela polícia como suspeito dos assassinatos do norte-americano John Charter Reed em 1980, do suíço Herbert Wanner em 1983 e da sueca Christine Reusser em 1987. Os 3 saíram em expedição com Tatunka e nunca mais retornaram. Em 1984, um grupo de turistas suíços encontrou um crânio humano que análises forenses identificaram como sendo de Wanner. Na foto, John Charter Reed, que acreditava firmemente nas lendas de Akakor e Akarim, ele desapareceu durante uma expedição com Tatunka Nara. Seu destino não foi esclarecido até hoje. Foto, arquivo de Wolfgang Brugg. Abre aspas, 1 ou 2 dias de caminhada de Akarim. Fecha aspas. Está escrito no topo da última carta de John Reed para sua família. Foto do arquivo de Wolfgang Brugg. Christine Reusser, na floresta amazônica. A alemã sueca continua desaparecida sem deixar vestígios. Foto do arquivo de Wolfgang Brugg. Tatunka Nara com Herbert Wanner, que depois foi assassinado no Rio Negro. Foto do arquivo de Wolfgang Brugg. Em 1991, o ativista pelos direitos humanos e aventureiro alemão Rüdiger Niebuhr, Sir Vival, falecido em 2020, na foto com sua filha Kirsten. Ele desmontou completamente a fraude de Tatunka em seu livro O Chefe Autodidata, não deixando dúvidas de que ele era de fato o alemão Hans Günther Hauck, que em 1967 havia abandonado a sua família em Nuremberg para instalar-se na selva amazônica, o que explicava o seu alemão perfeito e o português arrastado com forte sotaque alemão. A ficha criminal de Hans Günther Hauck em Nuremberg revela que ele já usava a alcunha de Tatunre Nare em sua terra natal antes de fugir para a Amazônia brasileira, onde, após realizar resgates heróicos de militares na selva, caiu nas graças do exército e foi recrutado como informante pelos órgãos da repressão. A certidão de nascimento de Hans Richard Günther Hauck, que fugiu da Alemanha e reapareceu na selva brasileira como Tatunka Nara. Foto, arquivo de Wolfgang Brugg. Um relatório da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas apontou a ligação de Tatunka Nara com agências de inteligência do regime militar. Anita Beatriz Katz Nara, sua esposa brasileira, que ocupava o posto de secretária de turismo da Prefeitura de Barcelos e depois se tornou secretária de Assistência Social e Cidadania, confidenciou ao oceanógrafo, explorador e documentarista francês Jacques-Yves Cousteau que Tatunka havia inventado a história de Akakor para motivar inocentes turistas a financiar suas buscas por pedras preciosas na Serra do Aracá, onde dizia ter encontrado restos de uma antiga muralha. Em 1999, Tatunka e mais 6 alemães foram flagrados pela Polícia Federal às margens do Rio Negro, próximo à vila de Paricatuba, transportando 350 peixes ornamentais e plantas, pelo que foram indiciados por crime de biopirataria e citados no relatório de 2003 da CIPTRAF, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava o tráfico ilegal de animais e plantas silvestres da fauna e flora brasileiras. Teria Tatunka Nara engendrado uma das mais fantásticas fábulas de todos os tempos, um épico enormemente enredado, apenas para escapar de pagar a pensão alimentícia à sua ex-esposa? Se sim, devemos reconhecer o quão estimulante e inspirador pode ser uma situação dessas. Ironicamente, Tatunka havia dito a Brugger que o seu povo não acredita no divórcio, abre aspas, não acredita no divórcio,
Se o homem e a mulher insistem, podem voltar a viver separadamente, mas sob a pena de serem exilados e se tornarem a casar. Para quem conhece só um homem ou uma mulher, a vida pode ser verdadeiramente feliz. Fecha aspas. O controle populacional e os métodos anticoncepcionais já eram uma prática entre seu povo. Abre aspas. De acordo com as leis de Lhasa, cada família só pode ter 2 filhos. Depois, o grande sacerdote dá à mulher um remédio que a torna estéril. Deste modo, o exaltado filho dos deuses, na sua sabedoria, evitou a miséria e a fome. Fecha aspas. Incidentalmente, a Crônica de Akakor não é mais do que um remake do mito da Atlântida e de Eldorado, com enxertos de lendas locais, as Amazonas, ficção científica, Duna, deuses, astronautas, Deniken, teorias catastrofistas, Velikovsky e distopias históricas, soldados nazistas, todas costuradas para unificar o verdadeiro e elevado conhecimento dos deuses que moldou a vida de todos os povos da Terra, do qual podemos apenas reaprender e redescobrir. Tatunka desembaraçou-se de certos entraves e ousou ir muito além de outros autores do gênero, no que foi precursor ao falar de um sistema subterrâneo de túneis cortando a América do Sul e em prever, entre aspas, o fim do mundo para o final de 2011, recalculado depois para 2012, ao citar o Shilhambalan. Shilham refere-se a um sacerdote que fornecia oráculos, os livros dos sacerdotes maias, segundo o qual a história teria começado em 3113 a.C., o ano zero do seu calendário, e terminaria em 24 de dezembro de 2011 depois de Cristo, recalculado para 12 ou 21 de dezembro de 2012. Elementos da Crônica de Akakor foram usados, sem os devidos créditos, por Steven Spielberg para permear o seu esdrúxulo Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que se referiu a Akakor como Akator, apenas trocando o K pelo T. Transcorridos mais da metade do filme, a corrida pelos segredos dos deuses astronautas atinge a apoteose nas pirâmides da cidade perdida de Akator, recriadas digitalmente em pleno coração do Amazonas. Na sequência final, Spielberg faz decolar das pirâmides um gigantesco disco voador, que parte não para o espaço, mas para uma dimensão paralela. O bilionário filme de 2008 teve um orçamento de 185 milhões de dólares e rendeu quase 800 milhões de dólares apenas nas bilheterias. Se Tatum Canara enganou o mundo com suas fantasias, pelas quais pagou um alto preço, Spielberg foi quem mais lucrou com elas ao reciclá-las sem ter de pagar nada a Tatunka ou a família de Karl Brugar. Quem enganou quem? Por onde anda Tatum Canara? Em 2003, para escapar das penas da justiça, Tatunka declarou-se mentalmente instável, embora continue a oferecer seus serviços como um guia de turismo, devidamente autorizado pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para todas as partes dispostas, geralmente turistas ou exploradores mal informados e ou mal intencionados, querendo chegar à região montanhosa do rio Padauari, na fronteira com a Venezuela, onde estaria Akakor. Apesar dos vários indícios que o ligam aos assassinatos e a outros crimes, Tatunka continua impune. As autoridades brasileiras parecem não estar dispostas a incriminá-lo. Vários pedidos de investigação não deram em nada. É como se Tatum Canara estivesse sob proteção especial. Rumores acerca da morte de Tatunka circularam diversas vezes, mas sabe-se que ele ainda está vivo e reside em um modesto barraco, em seu sítio a algumas dezenas de quilômetros de Barcelos, ao longo do Rio Negro, onde cultiva diversas plantas frutíferas que comercializa com os comerciantes locais. Na foto, Tatum Canara em sua cabana a 15 quilômetros de Barcelos, no Rio Negro, em foto de 2007. A foto foi tirada por Johannes R. Uma foto postada por seu filho no Instagram em 17 de outubro de 2017 mostra Tatum Canara comendo um pão francês enquanto joga xadrez. Katsunara escreve: papai perdendo no xadrez.
Gunther Hawk tem agora 81 anos, como Tatum Canara 84, e ainda vive livremente em Barcelos. Sua esposa, Anita Beatriz Katznara, morreu em 2019 após uma longa doença, e ele ficou viúvo desde então. Ele ainda tem uma conta no Facebook. Entre os seus poucos amigos, encontram-se sobretudo familiares, entre os quais o filho Ceder Katznara, que ainda vive em Barcelos, e a filha Angelique Eon Katznara, que se mudou para a França, assim como alguns netos. Tatum Canara fez apenas uma postagem na rede social, sua foto de perfil. Isso foi em 20 de setembro de 2020, após a morte de sua esposa. Mostra um velho de cabelos grisalhos desganhados, olhos escuros e um olhar triste para a câmera. Apesar das alegadas cidades cheias de ouro e prata, do grande interesse de exploradores, aventureiros, astroarqueólogos, místicos e esotéricos de todo o mundo e do filme de Spielberg, Tatum Canara nunca enriqueceu e vive muito modestamente. O mito de Eldorado nunca morre, mas todo aquele que o busca, sim, ainda mais se estiver acompanhado de Tatum Canara.